Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que o favor de Deus sejam multiplicados sobre a sua vida e sobre o seu lar. Nesta semana, estamos trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, relembrando os eventos da Páscoa. A quinta-feira, quando Jesus foi preso, depois levado à crucificação na sexta-feira, e no domingo de Páscoa, naquele domingo pela manhã, a sua ressurreição. E o convite da palavra de Deus neste tempo de devocional é voltarmos o nosso olhar para as Escrituras, relembrando toda a entrega, todo o amor de Jesus em favor das nossas vidas. Aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus no Evangelho de João, a partir do capítulo 18, nos versos 33 ao verso 38, o Senhor declara ao nosso coração como igreja: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Quando olhamos para o capítulo 18 do Evangelho de João, nós estamos vendo estes últimos eventos. A última semana de Jesus aqui na terra. Logo ele seria levado à crucificação, passaria pela morte, para que pudesse ao terceiro dia ressuscitar. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, naquela quinta-feira, orando, como costume, como fazia regularmente todos os dias, clamando a Deus. E Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu, quando chegou juntamente com soldados romanos, porque havia vendido o seu amigo por 30 moedas de prata, Jesus foi levado preso. E os principais sacerdotes, o próprio povo de Jerusalém, levou Jesus até Pilatos, governador daquela cidade, para que ele pudesse julgar e levar Jesus à sentença da morte. E Pilatos, vendo Jesus e a acusação dos principais sacerdotes, sendo ele se diz ser o rei dos judeus, ele se autodenomina rei, por isso ele deve ser crucificado. Pilatos começa a interrogar, a perguntar para Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus então passa a dar testemunho da verdade, a reafirmar a sua missão. Como Isaías 53 nos ensina, como o cordeiro mudo foi levado perante os seus tosquiadores. Jesus não estava ali para simplesmente procurar uma defesa dentro da lei de Roma, uma estratégia que o livrasse da crucificação. Jesus estava diante de Pilatos, foi deixado ser preso, levado preso, porque a sua missão era de dar a vida em resgate de muitos. Jesus estava ali, permanecendo, passando por uma humilhação, passando por um interrogatório, por acusações de crimes que não havia cometido, porque ele nos amava. Porque aquele que ama se compromete,
e Jesus estava disposto a ser fiel até morte e morte de cruz. Pilatos então começa a perguntar, a questionar: a tua própria gente, o teu povo te trouxe até mim. Por que você não se defende? E Jesus começa a trazer ao coração de Pilatos e para aquela multidão que ouvia o discurso, o interrogatório, Jesus começa a reafirmar: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse terreno, então os meus ministros iriam se empenhar para me livrar da morte. Mas o meu reino é celestial, é eternidade. Jesus poderia estar sendo julgado pela lei de Roma, por atos e atitudes de muitas pessoas que viviam em Jerusalém. Mas o coração do nosso Mestre não estava focado nas acusações, não estava mais interessado com o que diziam a seu respeito. O coração de Jesus apontava novamente para a eternidade. Como a palavra de Deus nos ensina em Colossenses: buscai as coisas do alto, não as que são daqui da terra. Procurai as coisas do alto. Tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, se há algum louvor, que isto ocupe o vosso entendimento, a vossa mente. Jesus desejava agradar o coração do Pai e não simplesmente satisfazer as vontades de Pilatos, que estava ali como o seu julgador, juiz diante da sua causa. Ou mesmo Jesus não estava interessado em se alinhar com o pensamento dos sacerdotes e daquela multidão que gritava: solte Barrabás, crucifique a Jesus. No coração do nosso Mestre, o amor pela humanidade o movia, juntamente com o poder do Espírito Santo, e o coração de Jesus estava no seu reino eterno, celestial, que não tem fim. Jesus sabia que não precisava ficar se justificando diante das acusações daqueles que queriam a sua morte. Jesus conhecia quem ele era, porque ele veio, o que ele estava fazendo nesta terra. O verso 37, Pilatos diz: logo tu és rei. E Jesus responde: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos começa a dizer: como você pode ser um rei? Logo você é considerado rei para os judeus? E Jesus não olha para o menosprezo de Pilatos, pelo contrário, ele reafirma a sua autoridade, a sua convicção, o seu chamado, a missão que o Pai colocou no seu coração, declarando: eu vim a este mundo, eu nasci e aqui estou vivendo para dar testemunho da verdade. E se alguém é da verdade, este ouvirá a minha voz. Jesus demonstra que o seu coração está inclinado ao chamado de Deus, ao propósito de Deus sobre a sua vida. E quando temos convicção do chamado de Deus em nosso coração, não precisamos temer acusação alguma. Não precisamos temer nenhum menosprezo. Não precisamos procurar simplesmente agradar a multidão para estarmos alinhados com a vontade daqueles que estão à nossa volta. O nosso coração, em primeiro lugar, necessita agradar a Deus. Necessita viver para a glória de Deus. Ainda que isto não agrade a alguém, Deus nos chama
a ter convicção do porquê vivemos, do porquê existimos, porquê estamos vivos hoje, porquê o presente existe na nossa vida, porquê estamos neste ano, vivendo neste tempo, nesta geração. Qual a razão, qual o propósito? Jesus declara: nascemos e vivemos para dar testemunho da verdade, para glorificar ao Senhor. E aquele que é da verdade, este ouvirá a voz de Deus. E o interessante é que no verso 38, logo após Jesus declarar o seu propósito de vida, Pilatos faz um questionamento que pode ser entendido como uma pergunta da própria humanidade. Todas as pessoas, em um determinado momento da sua vida, também perguntam: o que é a verdade? Quantas vezes o nosso coração tem também este questionamento? Será que isto que eu estou fazendo é a vontade de Deus para a minha vida? O que é a verdade neste mundo? Quantas vezes paramos para refletir qual o propósito da minha vida? Qual a razão da nossa existência? Estas perguntas, até mesmo filosóficas, muitas vezes é verdade. Mas isto passa dentro da nossa capacidade, que ainda é limitada. Não temos todas as respostas. Não sabemos fazer todas as coisas. E por sermos ainda limitados, e por estarmos vivendo e passando por um tempo de transformação, de aperfeiçoamento da fé, quando Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Precisamos nos lembrar de uma das palavras que Jesus declarou aos seus discípulos, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para a resposta de toda dúvida e questionamento do coração da humanidade, a resposta se chama Jesus. Ele é o caminho que nos leva e aponta para a eternidade. Ele é a verdade que liberta e transforma. E Ele é a fonte de vida, vida e vida eterna, em abundância, revelada na cruz do Calvário. E é o elo de ligação entre nós e o nosso Deus e Pai. Por isso, neste tempo de Páscoa, que possamos ter convicção de quem somos, de qual reino pertencemos, como Jesus diante de Pilatos e seus acusadores, sabendo que importa muito mais servir a Deus do que agradar as pessoas, e também sabendo que somos chamados a dar testemunho da verdade que liberta e transforma. Que o Senhor continue falando ao seu coração, meu querido irmão e irmã, no precioso nome de Jesus. Um grande abraço a todos.